Graça e paz, povo. Gente, desde quando religião surgiu, sempre foi com o princípio de domínio e controle. Sempre foi. Quando Deus mandou a lei para Israel, Deus havia deixado claro para Moisés: porque coisa terrível é o que eu faço contigo. E de fato essa lei que foi mandada para Israel foi muito pesado para aquele povo. Por quê? Se você for ver, o próprio Paulo disse que todos quanto, pois, estão debaixo das obras da lei, estão debaixo de maldição. E foi justamente o que a lei trouxe para aquele povo. Porque a própria palavra vai dizer que o homem não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, ou seja, agradar a Deus de forma física, como a própria palavra vai dizer, né? Que Deus não habita em templos feitos por mão de homens e nem é servido por mãos humanas. Então, o próprio Jesus, naquele período, Jesus já dizia que o Deus desse século cegou o entendimento do povo. O Deus desse século cegou o entendimento do povo. Por quê? Se você for ver, a própria lei que foi dada para aquele povo, já os mantinham prisioneiros daquelas regras, daquelas ordenanças. Já os mantinham prisioneiros. O próprio Paulo fala que estávamos encerrados na lei. Então estavam presos nessa lei. Era um escrito de dívida contra eles. E essa lei, sim, essa lei dada para aquele povo, com a mentalidade daquele povo, deu-se uma religião, que foi o judaísmo. Onde as pessoas se aprisionam e se mantêm com falta de entendimento, com um véu mosaico na sua mente. Porque enquanto você não despertar, não entender que você, como Jesus tinha dito, né, que está escrito em Salmos, eu disse, sois deuses. Enquanto você não entender esse soberano que existe na sua vida e que você é Deus, ou seja, filho e essência de um Deus, de um soberano, enquanto você não entender, você vai ficar à mercê de religiões. E o princípio da religião foi justamente controle, domínio e poder. Ouça essa moça, que vocês vão entender o que eu estou falando. Vocês já ouviram falar em Concílio de Nicéia? Eu vou ler um negócio aqui para vocês. Porque muitos veem o Concílio de Nicéia como um ato de enganação espiritual. A política estava acima da espiritualidade. Constantino usou a religião como uma ferramenta de controle social e político. O que era uma mensagem viva de despertar, ensinada por Jesus, foi institucionalizada e transformada em uma estrutura de poder. Foi deturpada. Isso é história, isso é um fato. Resultado, a espiritualidade virou instituição, a fé virou regra e o despertar virou submissão. O que eles fizeram com alguns textos sagrados? Alguns textos sagrados foram excluídos e censurados no concílio por uma pessoa que mandava matar cristão e judeu. Foi ele que instituiu a religião cristã como oficial. É de se duvidar da veracidade das coisas que esse cara fez. Olha o que ele fez. Muitos evangelhos foram considerados heréticos e foram excluídos da Bíblia oficial. Livro de Tomé, Evangelho de Filipe e entre outros. Esses textos falavam sobre o autoconhecimento, a conexão interior com o divino e a presença de Deus dentro de nós, sem intermediários. Só que o que eles fizeram? Eles deturparam a palavra para nos limitar, para nos escravizar. Não é à toa que depois do Concílio de Nicéia até o século XVI,
Só os padres conseguiam ler porque era em latim. E o que eles faziam? Vendiam indulgências, vendiam salvação, enganavam a população, tiravam dinheiro do povo. Enfim, estou falando de lá, do Império Romano. Não estou falando mal de nenhuma religião. Eu estou falando uma história que aconteceu. Isso ameaçava o poder da igreja, gente. Olha só, esses textos que foram retirados falavam sobre autoconhecimento, conexão interior com o divino, presença de Deus dentro de você. Por isso que Jesus falava, o reino de Deus está dentro de nós. Isso ameaçava o poder da igreja nascente, pois ensinava que você não precisa de uma instituição para se conectar com Deus. Eles tiraram isso da Bíblia. Quando se tem conhecimento, quebra-se. A divindade interior foi silenciada, gente. Olha o que está escrito aqui. Antes do concílio, ensinava-se que o reino de Deus está dentro de você. Vós sois deuses. Salmo 82, 6 e João 10, 34. Mas depois desse concílio, que você pode estudar e pesquisar aí na sua casa, Deus se tornou externo, distante e exclusivo da igreja. Como se Deus tivesse uma placa de denominação e se você não pertencer àquela religião, você vai para o inferno. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo e do multiverso, ele tem uma placa de denominação. E se você não pertencer a essa religião, você vai para o inferno. Isso foi o que eles ensinaram. O ser humano foi rebaixado ao pecado incapaz, dependente de salvação institucional. Resultado, perdeu-se o poder interior. A consciência divina foi abalada. Conclusão espiritual. O Concílio de Nicéia marcou a transição da liberdade espiritual para o controle doutrinário. A mensagem de Jesus sobre o autoconhecimento, sobre o amor, sobre a consciência e sobre o reino interior foi abalado em favor de uma religião unificada e obedecida por um império que matava pessoas que não concordavam com a sua doutrina. Isso me estressa e eu não gosto de falar sobre esses assuntos, porque eu tenho certeza que uma hora eu serei atacada. Só que as pessoas, elas não querem acordar e despertar, elas querem ser escravas. A religião se aproveita do sistema. De que você sempre será um doutrinado. E isso nunca tira o manto, o véu mosaico da sua mente. Está aí você seguindo dogmas, preceitos e ordenanças. E talvez perguntassem para Paulo naquele período, Paulo ia responder, como ele já tinha dito: sirvo a Deus em meu espírito. E Jesus disse que os verdadeiros, então quer dizer que tem os falsos, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Paulo, por ter recebido a incumbência da graça, entendeu isso. Sede renovado pela transformação da vossa mente, para que proveis qual seja a boa, perfeita e a vontade de Deus. Aí você está aí, querendo saber que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é segundo a que o Papa fala, que o padre fala, que o pastor fala, que o obreiro fala, que o profeta fala. Mas esquece de entender o Criador na sua vida e na vida de todos. O próprio Paulo vai dizer isso quando ele recebe a incumbência da graça e o entendimento. Ele diz que Deus está em tudo e em todos, e age a ação de Deus em todos. A sua denominação, a sua religião, ou qualquer credo doutrinário, vai apenas manter você alienado e prisioneiro, algemado em dogmas, preceitos, religião e religiosidade. Acordem, despertem, fujam das religiões, o véu mosaico, prisão, graça e paz.